Olá, hoje a gente vai falar de uma descoberta que pode, de verdade, acabar com um dos maiores problemas da tecnologia. O calor. É uma coisa que pode mudar completamente as regras do jogo para a eletrônica. Pensa bem, todo mundo já passou por isso, né? A gente compra aquele celular novinho, caríssimo, um notebook potente e de repente ele está fervendo na mão depois de um tempo de uso. Por que isso acontece? Pois é, a resposta está lá na física. E o nome desse vilão? Resistência elétrica. A ideia é bem simples, na verdade. A eletricidade, ao passar pelos circuitos, acaba perdendo uma parte da sua energia no caminho. E essa energia perdida vira o quê? Calor. Um desperdício que está acontecendo agora mesmo, em todo e qualquer aparelho eletrônico por aí. Então, vamos entrar de cabeça nesse problema, nessa barreira invisível do calor. Porque, olha, isso não é só um detalhezinho chato, é um problema fundamental que trava o avanço da nossa tecnologia. E as consequências disso são enormes, é um verdadeiro efeito dominó. Primeiro, claro, a energia vai embora à toa, o que acaba com a bateria muito mais rápido. Aí, para não fritar tudo por dentro, o processador é forçado a diminuir a velocidade. E para tentar controlar essa bagunça toda, os aparelhos precisam de ventoinhas barulhentas que, adivinha só, gastam mais energia ainda. E no fim das contas, o próprio calor vai, aos poucos, degradando os componentes. É um ciclo vicioso que só prejudica nossos aparelhos. Ok, mas e se existisse um jeito totalmente diferente de fazer a eletricidade se mover? A solução pode estar exatamente aí, em repensar o fluxo dos elétrons. E para entender isso, tem uma analogia que é, sério, simplesmente perfeita. Olha só que diferença absurda. De um lado, nos metais que a gente usa hoje, é o caos total. Parece um jogo de fliperama. Elétrons batendo para todo lado, perdendo energia e gerando calor a cada trombada. Do outro lado, com esse novo material quântico, é como uma banda marcial, uma orquestra. Todo mundo marchando junto, em perfeita ordem, sem trombadas, sem gerar calor. É a ordem contra o caos. Imagina só, cada vez que um elétron bate num átomo dentro do fio, é como se fosse uma microexplosão de calor. Agora, multiplica isso por um número que a gente nem consegue imaginar de elétrons a cada segundo. Tá aí a explicação para a ventoinha do notebook parecer uma turbina de avião às vezes. É pura energia sendo jogada fora. Agora, vamos para o cenário oposto. O mundo ideal. Aqui, os elétrons não estão mais perdidos, cada um por si. Não. Eles se movem em bloco, como se fosse um líquido, sabe? Em perfeita sincronia dentro de umas pistas protegidas que evitam as batidas. Resultado? A energia entra de um lado e sai inteirinha do outro. Zero desperdício, zero calor. Tá, isso tudo parece bom demais para ser verdade, né? Mas não é mágica, é física quântica no seu estado mais puro. Vamos mergulhar um pouco em como esses materiais revolucionários realmente funcionam. O nome da tecnologia por trás disso é isolantes topológicos. É um nome complicado, mas a ideia é brilhante. Pensa no material que por dentro é um isolante, ou seja, não deixa a eletricidade passar. Mas na superfície, na casca dele, ele é um condutor perfeito. Isso cria uma espécie de supervia, uma autoestrada só para os elétrons, onde eles podem correr livres sem bater em nada. Aí alguém pode pensar, ué, mas eletricidade sem resistência? Isso não é supercondutor? A gente já não ouviu falar disso? Sim e não. E é justamente a diferença que faz essa nova descoberta ser um salto tão gigantesco. O problema dos supercondutores que a gente conhece é um só, a temperatura. Eles só funcionam perto do zero absoluto, a menos 273 graus Celsius. É algo caríssimo, totalmente impraticável para usar num celular, por exemplo. Já esses novos materiais quânticos, a grande busca é fazer com que eles operem em temperaturas muito, mas muito mais amigáveis. E isso, sim, abre as portas para o mundo real. Então, se a gente conseguir quebrar de vez essa barreira do calor, o que acontece? Bom, a gente entra no que estão chamando de eletrônica verde, um futuro onde desperdiçar energia vira coisa do passado. E as aplicações, nossa, são de explodir a cabeça. Já pensou em um celular ou notebook com uma bateria que dura semanas? Ou em data centers gigantescos, que hoje precisam de uma energia absurda só para se resfriarem, funcionando em silêncio total? Ou ainda, em redes elétricas que levam energia de um ponto ao outro sem nenhuma perda no caminho? É o fim do superaquecimento nos processadores, sensores médicos muito mais precisos, a lista é enorme. Para resumir, o impacto é sistêmico. No hardware, significa o fim do superaquecimento e um salto de performance. No setor de energia, transmissão com perda zero. E na computação, pode ser o que faltava para dar mais estabilidade para os computadores quânticos e para a inteligência artificial. É uma revolução em todas as frentes. E essa citação aqui, ela fecha o raciocínio com chave de ouro.
É uma mudança total de mentalidade. Por toda a história da eletrônica, o trabalho foi gerenciar o calor, criar jeitos de se livrar dele. Agora, a gente está falando de simplesmente impedir que ele seja criado. Podemos estar olhando para o começo de uma era em que a questão não é mais como a gente resfria isso, mas sim para um futuro que simplesmente não precisa ser resfriado.